Pensa na seguinte situação, tipo na gestão de um grande negócio. Uma empresa tenta contratar um profissional de altíssimo nível, alguém que resolveria um gargalo imediato, sabe? Aham. Aquele talento que todo mundo quer, né? Exato. O interesse é mútuo, o talento é inegável, só que tem um detalhe assombroso nessa história toda. O que seria? No exato segundo em que o contrato for assinado, o antigo empregador promete acionar a justiça e exigindo uma multa na casa de 300 milhões de reais. Nossa, 300 milhões. É um cenário radioativo, né? Muito. E é exatamente esse ambiente fascinante e caótico que cerca o Vasco da Gama neste momento. Tudo isso envolvendo o zagueiro Arboleda. Pois é. É um caso que tem de tudo. Sim. E na nossa mesa hoje, a gente tem informações super quentes. Apurações do jornal O Dia sobre essa verdadeira bomba jurídica. Antes de mais nada, vascaíno, deixa o like para fortalecer o gigante. Se inscreve no canal O Gigante Cruz Maltino para não perder nada do Vasco. E comenta aí, de qual cidade você está assistindo, porque o Vasco não tem fronteiras. Aqui é Vasco. Aqui é o Gigante Cruz Maltino. O termômetro das arquibancadas pelo portal Super Vasco e os bastidores dissecados pelo Paulo Vinícius Coelho, o PVC, e o Gabriel Sá, lá do UOL. Bom, material não falta para a gente tentar entender essa mecânica do mercado, né? Com certeza. O objetivo do nosso mergulho hoje é justamente esse. A gente vai focar em entender como o Vasco acabou se tornando o pivô dessa guerra fria esportiva. E o que torna esse estudo de caso tão revelador é que ele subverte totalmente a ideia clássica do futebol. Como assim? Sabe aquela coisa de que quem tem dinheiro simplesmente vai lá e compra o atleta? Então, Estamos analisando uma situação onde contratos milionários são usados, como armas de contenção de mercado. armas de contenção. Interessante. Exato. O ex-clube, no caso São Paulo, cria uma arquitetura jurídica que não é necessariamente para lucrar, é para sufocar as possibilidades de um concorrente se fortalecer. Para entender como essa teia foi construída, a gente precisa voltar para o estopim físico dessa história toda, né? Porque o Arboleda não era só um jogador de passagem. Nem de longe. Ele era o cara mais antigo do elenco. Sim, ele chegou no Brasil lá em 2017, marcas impressionantes, 359 jogos, 24 gols, um verdadeiro pilar defensivo. Mas aí o enredo muda drasticamente. O Roger Machado assume o time e o equatoriano perde espaço na mesma hora. 0 minutos como titular. E a reação dele não foi ir na imprensa reclamar, foi simplesmente desaparecer. Ele evaporou. Enquanto o São Paulo estava lá estreando na Sul-Americana, o cara foi flagrado numa boa na arquibancada de um estádio no Equador. Caramba! E não foi um sumiço qualquer, né? Não, foi super calculado. As informações dizem que ele até trocou o número de telefone para cortar totalmente o contato com a diretoria paulista. Cortou o cordão umbilical mesmo. Total. Um amigo teve que ir lá no Brasil buscar as coisas dele. E, para deixar tudo ainda mais surreal, a justiça bloqueou um Porsche do jogador por causa de uma dívida de uns 800 mil reais. Espera aí, 800 mil? E os representantes do atleta juram que essa pendência financeira é responsabilidade do próprio clube, não dele. Tá, mas vamos parar um pouquinho pra pensar. Perder posição de titular é, rotina na vida de um atleta. A irritação com o banco de reservas não parece motivo suficiente para um rompimento diplomático com áreas de filme de espionagem? Trocar chip de celular, voo silencioso, é muito drástico, né? Sim. Tem que ter uma peça faltando nessa engrenagem. Por que queimar pontes desse jeito? O que de fato aconteceu nos bastidores? A peça que falta atende por uma palavra bem simples: mercado. E é isso que conecta toda essa crise diretamente ao Vasco. Ah, então não foi só um chilique por ficar no banco. Longe disso, foi uma retaliação calculada sobre direitos de transferência. Ele queria mais tempo em campo para se manter relevante e pediu para ser negociado. E o São Paulo não deixou. O estopim foi justamente a diretoria trancar a porta. Eles tinham um contrato na mão e se recusaram a sequer sentar para conversar com times do Brasil que fizeram consultas. E o Vasco estava nessa lista? Vasco e Internacional figuravam lá no topo. A ordem interna no São Paulo era não fortalecer rivais que disputam os mesmos torneios e os mesmos prêmios no ano. Entendi.
Trazendo isso para uma linguagem do nosso dia a dia corporativo, é tipo ter um diretor numa multinacional, ele fica insatisfeito e decide dar um ghosting gigantesco na empresa. Perfeito. Simplesmente não aparece mais. Não atende o telefone corporativo, é visto tomando sol na praia numa terça-tarde e ainda tem a audácia de exigir que o RH libere a rescisão limpinha e assine uma carta de recomendação para o principal concorrente. É óbvio que o empregador vai buscar retaliação pesada, né? Ninguém deixa uma afronta dessa sair de graça. Pois é, e foi essa sensação de afronta que engatilhou tudo. O São Paulo disparou uma notificação jurídica querendo rescindir por justa causa. E é aí que entram os números absurdos que o jornal O Dia trouxe. Exigindo a multa integral. 100 milhões de euros para o exterior ou 300 milhões de reais aqui dentro. É de paralisar qualquer investidor, mas assim, tem uma mecânica legal aqui que eu queria que a gente decifrasse para quem está acompanhando o mergulho. Manda. O São Paulo quer cobrar 300 milhões do jogador, ok, entendido. Mas como isso respinga no Vasco? Por que um clube que ia assinar com ele amanhã herda essa bomba? É por causa de um mecanismo trabalhista esportivo chamado devedor solidário. Funciona assim, se o jogador rompe o contrato sem respaldo legal, tipo o abandono que estão alegando, e assina com um novo time num intervalo de 30 meses. A justiça entende que o novo time teve culpa. Exato. A Justiça do Trabalho interpreta que o novo clube foi um aliciador. Então a equipe que contratou passa a dividir aquela multa colossal com o atleta. Nossa, isso muda tudo. Só para clarear a ideia, é o equivalente exato a participar de um leilão, você vê uma casa incrível, arremata achando que fez um negócio do século. E na semana seguinte, a prefeitura bate na porta, né? E isso, avisando que você acabou de herdar 10 anos de IPTU atrasado e multas estruturais do dono antigo. A dívida vem grudada na escritura. É a definição perfeita do risco de solidariedade. O passivo viaja atrelado ao talento. E por isso essas manchetes parecem uma barreira intransponível para o Vasco. Parecem, né? Mas na teoria. Porque quando a gente cruza isso com os dados do PVC e do Gabriel Sá, essa pose de força bruta do São Paulo mostra umas rachaduras enormes. Com certeza. A nossa legislação trabalhista é super rigorosa com a tal da justa causa. Pois é, eu li que para a tese de abandono de emprego colar num tribunal, precisa de pelo menos 30 dias consecutivos de ausência sem justificativa. E o sumiço dele não cobria esse prazo legal ainda. Não cobria. Então, como sustentar um bloqueio de 300 milhões? A dura realidade é que eles não pretendem. É um blefe, então? Totalmente. Nos bastidores, essa ameaça de justa causa é muito mais uma estratégia de negociação do que uma convicção jurídica. E fica pior com a inadimplência do próprio clube. Ah, as dívidas que você mencionou antes? Sim, o dado crucial do PVC é que o São Paulo deve muito dinheiro de luvas pro Arboleda. Aquele bônus de assinatura que os clubes parcelam, sabe? Então, basicamente, um princípio básico de contrato foi quebrado dos dois lados. Uma parte não pode exigir uma multa milionária se ela mesma não pagou o que prometeu no mesmo documento. O argumento perde toda a força na hora. Acusar o funcionário de quebra de fidelidade quando se deve luvas soa completamente contraditório no tribunal. E o Gabriel Sá revelou que o atleta já mandou uma defesa formal para o clube, né? Desmontando a ideia de abandono silencioso. Sim, o jurídico paulista sabe que para a justiça seria um processo de anos, o jogador conseguiria uma liminar rapidinho para jogar em outro lugar, e no fim das contas o São Paulo ainda podia ser condenado a pagar a dívida integral. Entendi. A guerra judicial é um beco sem saída para eles. Mas se a cobrança é insustentável, como eles garantem que o cara não apareça com a camisa do Vasco brilhando em São Januário amanhã? A solução real que estão desenhando é um distrato amigável. A famosa rescisão em comum acordo, mas com uma pegadinha, a cláusula de proteção. Lá vem a armadilha. Pois é. O São Paulo anula o vínculo, esquece os 300 milhões, mas embute uma regra no documento. Se ele assinar com qualquer time da Série A do Brasileirão, tipo Vasco ou Inter, uma nova multa punitiva é ativada para o São Paulo. Cara, essa é uma epifania crucial sobre como os negócios são feitos hoje em dia. A transferência não foca só no futebol do cara. O contrato virou uma ferramenta de asfixia. É erguer um muro burocrático mesmo. O objetivo nem é o dinheiro. É inviabilizar o mercado nacional para o atleta. Obrigar ele a ir para o exterior ou para times menores. E entendendo essa armadilha, a postura do Vasco no mercado fica muito mais clara. O silêncio deles não é omissão, é uma inteligência estratégica bem aguçada. O PVC disse que teve contato, sim, né? Teve.
O Vasco ligou para o staff dele, sondou salário, tempo de contrato, mas o detalhe de ouro é: nenhuma proposta formal foi enviada para o São Paulo. Zero. Faz todo sentido. Mandar um documento oficial com o timbre do Vasco agora seria um erro crasso. Seria aceitar jogar pelas regras deles e validar aquela taxa absurda. O xadrez do Vasco é exatamente a paciência. Esperar a fumaça baixar, torcer para os advogados do jogador rasgarem um contrato de forma limpa. Para ele chegar no Rio carregando o próprio passe, livre do devedor solidário ou de cláusula proibitiva. É um teste de resistência mental no mercado. A pressa pune quem compra, o tempo joga contra quem está com um problema caro e encostado no elenco. O grande dilema dessa tática, porém, é que ela bate de frente com a ansiedade da torcida cruzmaltina. A torcida tá uma panela de pressão, né? Muito. A gente olhou a temperatura lá no Super Vasco e a rejeição para trazer o Arboleda é avassaladora. É na contramão total da carência técnica que o time tem. O pessoal tá chamando de cilada, né? Cilada, encrenca certa, é erro de gestão. E, assim, não é só emoção, eles têm argumentos muito bem estruturados. A torcida demonstra uma racionalidade financeira afiada nesse caso. Quais são os principais pontos deles? É um pacote de ressalvas enorme. Começa pela idade, 34 anos. É um zagueiro que sempre dependeu de muita imposição física. Depois vem o salário alto, no momento que o clube está reconstruindo a folha. Tem a questão médica também, né? Sim, e o histórico de lesões em temporadas anteriores. E, claro, o extra-campo inflado. Problemas fora de campo, atrasos e até envolvimento em processos criminais. É o custo de imagem batendo de frente com a urgência do campo. O vascaíno vê um combo de riscos que, no fim, pode não compensar aquele esforço todo de tentar desarmar o contrato do São Paulo. Mas olha só, eu vou ser um pouco contra-intuitiva aqui. Quero desafiar essa visão puramente cautelosa. Vamos lá. Porque apesar desse drama todo, o currículo dele é de um vencedor nato em solo nacional. Ele foi peça central no Paulistão, foi pilar tático na Copa do Brasil inédita, ergueu a Supercopa. Ele tá acostumado com pressão pesada. O currículo é indiscutível, de fato. E a gente sabe como são as defesas no Brasil. É um caos. Times sofrendo gols bizarros, o próprio Vasco sofre demais ali atrás, lutando contra rebaixamento. Virar as costas para um cara desse nível só por medo de dor de cabeça não é um luxo que o clube simplesmente não pode se dar. O seu raciocínio reflete o pensamento puramente tático de antigamente resolve no domingo, o resto se ajeita na segunda. E olhando só os 90 minutos, faz sentido. Ele estancaria o sangramento tático na hora. Exatamente. Mas a grande virada de chave no modelo das SAFs hoje é a necessidade de precificar o tal do custo invisível. O talento no campo não anula o risco corporativo. Você diz os problemas extra-campo? Isso. Um profissional com um histórico complexo exige que o clube disponibilize advogado o tempo todo, o rendimento pode cair por ansiedade com contas bloqueadas e, o pior, ele pode fraturar completamente a liderança do vestiário da nova equipe. Virar um passivo inadministrável, né? Sim, aquele currículo vitorioso pode implodir a harmonia de um grupo inteiro num piscar de olhos. Eu concordo com o conceito teórico da SAF. Mas a sobrevivência de curto prazo no Brasil gera uma histeria. Perder 3 jogos derruba técnico e orçamento. A urgência por resultado não acaba impondo um pragmatismo bem agressivo? A pressão é absurda, sem dúvida. Porque, no fundo, a torcida xinga no portal na quinta-feira. Mas num domingo à tarde, quando ele cortar de cabeça um cruzamento perigoso e garante 3 pontos vitais, rola uma amnésia coletiva. A idade some, o salário não importa e tá tudo perdoado. A amnésia das vitórias é real mesmo. O pragmatismo de curto prazo é muito tentador. Funciona como apostar o orçamento numa roleta torcendo para cair no vermelho. Se entregar em campo, a diretoria vira genial. Exatamente. Mas se parar no azar se a idade cobrar conta em lesões, ou a justiça suspender ele nos jogos finais, a gestão fica amarrada a um contrato proibitivo, folha estourada e o time afundando sem liderança. Foi essa cultura visceral que quebrou vários gigantes do esporte recentemente. É um desafio colossal pro Vasco. Tem que calcular friamente se a chance de parar de tomar gol compensa a bomba que pode estourar no vestiário e no cofre. E é por isso que o clube está observando de longe. Para amarrar tudo que a gente dissecou aqui hoje, o Vasco quer o talento, já fez um mapeamento prévio, sabe que a zaga é fraca, mas não é uma compra simples de padaria. Esbarrou na engenharia da asfixia, né? Perfeito.
O mercado moderno mudou. Ferramentas trabalhistas e cláusulas punitivas viraram escudos para não fortalecer rivais domésticos. É uma mudança de paradigma. A rescisão não é só o fim de um ciclo mal conduzido. É uma manobra judicial fria para afastar o cara geograficamente dos seus títulos. O Vasco está na única tática segura, a imobilidade. Esperar a poeira baixar. E ver como a matemática do talento se mistura com as amarras contratuais transforma completamente como a gente lê o noticiário das janelas de transferência, né? Com certeza. E antes da gente fechar, acho legal deixar uma última provocação para quem está ouvindo esse mergulho. Eu deixo uma reflexão bem direta. Quando um profissional usa a tática de terra arrasada e some, muda de número, entra na justiça contra o clube onde era ídolo... Onde tinha anos de relação... Isso. A diretoria que abria as portas para contratar esse cara a peso de ouro está realmente recrutando uma solução valiosa para a zaga ou está apenas pagando uma fortuna para importar a sua própria próxima crise institucional? A crise só troca de CEP se o comportamento for o mesmo, né? A promessa de uma saída limpa nunca é tão indolor quanto eles fazem parecer. Fica essa pulga atrás da orelha para a gente repensar o que realmente significa estar livre no mercado. É verdade. Bom, eu agradeço profundamente o tempo dedicado à reflexão e por mergulharem com a gente em mais essa análise complexa do mundo da bola. Até a nossa próxima imersão de ideias. Fico abraço.